for umas 8h20, ele já entrega o microfone. Nós já damos a bênção apostólica. E os irmãos que quiserem ir conosco, nós vamos estar indo lá orar e finalizar nossas orações na chácara para consagrar aquele lugar ao Senhor nosso Deus. Que a gente orou lá, mas agora nós vamos lá com a igreja e fazer um pacto. Nós fizemos um pacto aqui neste salão, quando nós entramos aqui, no dia 3 de dezembro de 2014. Fizemos uma roda e profetizamos e fizemos um pacto com Deus de somente ensinar neste lugar a santa palavra de Deus tal qual ela é. E nós vamos fazer a mesma coisa lá. Então vocês estão convidados, quem quiser ir, a nos acompanhar depois do culto, que o pastor Divaldo vai trazer agora a mensagem para nós. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Deus querido, usa o teu servo nesta noite, ó Pai. Esse homem que não tem medido esforço, Senhor. Ó Deus, da fraqueza tens arrancado força. Aleluia. Usa ele poderosamente nas tuas mãos. Deus, eu sei que o Senhor não repete. O Senhor usou o pastor Rodrigo ontem e vai usar muito mais o pastor Divaldo hoje, porque o Senhor é um Deus de novidades. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? O pastor falou reverendo aqui, o reverendo está sentado ali, né? Reverendo Harold. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Sem mais delongas, vamos entrar direto na palavra. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, te agradeço. Te louvo pela oportunidade de estar falando, ó Pai, do teu nome. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar a tua unção em nossos corações, e que venhamos receber a tua palavra e que venhamos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquei umas 2 semanas meditando em uma passagem bíblica, e a pergunta que o Espírito Santo me fez para mim, e para mim olhar de um modo geral para a igreja e me perguntar: aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração tem estado em Deus? Será que o nosso coração tem estado nas coisas, em buscar as coisas, em ser próspero? Porque a palavra de Deus quer que nós sejamos, além de ser prósperos, que nós venhamos ser uma bênção. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Gostaria que os irmãos abrissem aí em Isaías 6, a partir do versículo 1 a seguir. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ou assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então aqui, podem se assentar, amados. Eu meditei um pouquinho mais nesse versículo 5, onde que nós estamos vendo que o profeta Isaías, ele guardou o dia
o ano, porque foi memorável aquele dia. E ele está dizendo para nós que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E que aquele lugar foi tomado pela glória de Deus. E eu meditando aqui nesse versículo, eu pude ver que nós só conseguimos ver as nossas fraquezas, nós só conseguimos ver as nossas falhas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos perto dele. E outra coisa mais importante também aqui nesse versículo, que quando nós estamos cheios da presença de Deus, só cheio da presença de Deus é que nós conseguimos detectar a necessidade daquele que está à nossa volta. É só quando nós estamos cheios da unção, só quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo é que nós conseguimos ver o quão falho nós somos e o quão necessitado está aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então nós temos que estar cheios da presença de Deus. Não somente para nós, mas para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque a presença de Deus, ela tem que estar inundada em nós, mas ela tem também que atingir aqueles que estão à nossa volta. O poder de Deus, ele tem que agir em nós, e nós temos que ir ao encontro de Deus. Interessante aqui que o profeta, ele viu a necessidade do povo, e Deus falou para ele assim, ó, quem que vai ir? O povo necessita, quem que vai ir? Quem que vai falar? Quem que vai falar do meu amor? Quem que vai falar da minha palavra? E o profeta estava cheio de Deus, ele viu a necessidade dele, mas ele viu a necessidade daquele que estava à volta dele, e ele diz, eis-me aqui, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Então nós temos que estar pronto, nós temos que estar com o nosso coração cheio da presença de Deus e detectar a necessidade daquele que está à nossa volta. Porque o nosso Deus, ele quer nos usar, ele quer nos encher. E eu comecei a olhar a igreja de um modo geral, a igreja de Cristo, e comecei a me perguntar, Senhor, aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração está voltado para Ti? Será que nós temos Te buscado verdadeiramente? Ou nós temos buscado coisas, riquezas, prosperidade? Não que isso seja proibido, mas a palavra de Deus ela é bem clara. Não acumuleis tesouros nessa terra, que nós já vamos ler daqui a pouco. Não acumuleis tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas nós temos que acumular tesouros lá nos céus, onde ninguém pode nos roubar. Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 6. Tu és maravilhoso, Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. 6, 19. A palavra de Deus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o retrato que nós temos visto hoje da sociedade em si, da igreja em geral, é que estamos, muitas das vezes, buscando acumular tesouros nessa terra, buscando riqueza, buscando bens materiais, buscando ser prósperos. Isso tem nos afastado de Deus. Nós temos muitas das vezes servindo o dinheiro e deixando de servir aquele que é o dono do ouro e da prata.
E Ele está nos chamando a servir a Ele com integridade de coração, não acumulando, mas ajudando ao necessitado. Porque nós vemos, eu meditei também em Gênesis 12, quando o Senhor Deus chega em Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te abençoarei, e farei de ti uma grande nação, e sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. É isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos bênção. Eu não posso ser próspero? Pode, mas se o seu coração estiver somente nos teus bens, e se você não for uma bênção na vida daqueles que necessitam, nós precisamos repensar qual é esse evangelho que nós estamos vivendo. Nós temos que repensar se de fato nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos servindo ao dinheiro. Porque o evangelho de Deus não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, que não é para nós ajuntar tesouro nessa terra, mas é para nós ajuntarmos tesouro nos céus. E de que maneira que nós vamos conseguir ajuntar tesouros nos céus? É quando nós obedecemos a Deus, é quando nós distribuímos aquilo que nós temos de melhor. Nossa, mas eu lutei, eu conquistei, eu vou ter que vender tudo e distribuir para os pobres? Não necessariamente. Mas quando a gente tem condição de ajudar o necessitado, seja financeiramente, seja de uma palavra, seja de um abraço, seja de um apoio, nós estamos negando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara: não acumuleis tesouros aqui. E o que nós temos visto hoje muitas das vezes nós tentamos moldar o evangelho para agradar o homem. Você quer ver uma passagem onde nós fazemos muito isso? E desde criança eu tenho ouvido as pessoas ministrar a palavra de Deus dessa forma. Só que quando a gente vai meditar na palavra de Deus, ela não está falando isso. Vocês querem ver? Vamos acompanhar. Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 6, a partir do versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. E quantas foram as vezes que nós andamos inquietos por não meditar na palavra de Deus? Quantas das vezes nós trabalhamos, se matamos, não que nós não devemos trabalhar, mas quantas vezes nós corremos atrás, em vez de estarmos na presença de Deus, confiando na promessa dEle, nós estávamos trabalhando, nós estávamos se matando, correndo atrás de coisas. E a palavra de Deus nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o nosso Pai Celeste bem sabe o que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui está, amados, onde nós vamos parar um pouquinho e meditar. Quantas foram as vezes que nós ouvimos: buscai em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Quantas foram as vezes que nós ouvimos isso? Só que quando nós falamos assim, nós estamos alterando o sentido da palavra de Deus. Porque aqui na minha Bíblia está dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? As nossas necessidades do dia. E isso nos tem levado ao quê? A ser ingratos a Deus. Porque o Senhor Jesus aqui na palavra dele está prometendo, se nós lermos um pouquinho, eu não vou ler o texto antes por causa da hora, mas se a gente for ler aqui, Deus ele está falando que ele vai preparar o alimento, a necessidade, o vestuário do dia a dia. É a palavra de Deus, nós não podemos, porque quando eu coloco todas as coisas, eu estou alterando o sentido da palavra. Jesus está falando essas coisas. Que coisas?
a do texto. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. E por isso que muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e ela se decepciona, porque ela está buscando coisas e Jesus está dizendo para nós, olha, eu vou suprir a sua necessidade diária. Jesus ele não está preocupado com o seu carro novo, não que você não possa ter, não é isso. Mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com que você venha acumular tesouros nos céus. É isso que ele está preocupado. Que você venha a salvar as pessoas, que você venha distribuir aquilo que você tem de melhor com aquele que de fato necessita, não com os aproveitadores, mas aquele que necessita, porque foi isso que Jesus fez. O que ele fez? Ele servia aos pobres, ele servia ao necessitado. Jesus ele não andava de o melhor jeguinho que tinha na época, ele não andava na melhor carroça, ele andava a pé, e a palavra só menciona uma vez que ele andou do jumentinho. E nós dizemos que amamos a Cristo, mas muitas das vezes nós estamos preocupados com as coisas inteira, eu vou ter, eu tenho que ser porque eu sou abençoado. Mas Jesus, o próprio Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, mas seja você uma bênção, Abraão. Abençoa a vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão à nossa volta necessitando muitas vezes de um abraço, mas nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com aquilo que nós vamos fazer, com o nosso amanhã. E a palavra de Deus está dizendo aqui, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós temos que meditar e confiar, porque quando nós estamos preocupados em ter, em conquistar, a palavra de Deus está dizendo para nós ficar quieto. Ei, aquieta-te. Vai ajudar quem necessita. Vai socorrer quem precisa. Mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, como que vai ser, e esquecemos de fazer o principal, que é servir como Jesus servia. Palavra dura, né, irmãos? Dura. Para mim também foi. E quantos não foram os anos que eu vivi buscando as coisas? Não, eu vou buscar o reino de Deus, porque Deus vai me dar as outras coisas, ou as demais coisas, mas a palavra de Deus não diz isso aqui. Pelo menos nessa passagem aqui não diz isso. Mas nós muitas das vezes usamos isso e levamos outras pessoas a andar. Não, eu vou buscar a Deus, porque Deus ele vai suprir. Não que ele não possa suprir, ele vai suprir. Mas o que nós não podemos fazer é alterar a palavra de Deus, é mudar o sentido. Porque quando nós colocamos todas as demais ou todas as outras coisas, nós estamos mudando o sentido do texto. E o texto está dizendo para nós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos nos contentar com as injustiças. Nós temos que viver a palavra de Deus. Se as pessoas estão sendo injustiçadas do nosso lado, nós não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo. Nós temos que fazer alguma coisa. Não de nós mesmos, mas é a palavra de Deus. É com conselho. Ô, irmão, você não pode fazer isso. É a palavra de Deus, irmãos. Não é eu que estou falando, não. Eu falei para Deus, Senhor, se for para mim subir lá e falar de mim, que o Senhor não permita que eu chegue lá. Não me permita subir lá e falar de mim mesmo. Mas é coisas que está na palavra e nós muitas vezes queremos mudar o sentido para agradar ou para ser mais agradável. Não, mas não é, irmãos. A palavra de Deus, eu não sei como que está na sua Bíblia, mas na minha versão, que é a Almeida corrigida, está falando, não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Que sejamos uma bênção, irmãos. Tenha sim o melhor carro, tenha dinheiro na conta, mas seja pronto a abençoar. Porque Deus chamou Abraão e disse, Abraão, eu vou te abençoar, mas sê tu uma bênção. E quem que vai falar que você é uma bênção? É aquilo que você tem? É as suas posses? Não, é o necessitado. É o necessitado que vai olhar para você e dizer, você é uma bênção. Não é aquilo que você tem. Não é a sua conta no azul. Não é o seu carro do último ano, não. É o necessitado. É o necessitado que vai dizer para você, olha,
verdadeiramente você é uma bênção. Então, irmãos, nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus. Porque quando nós não colocamos a nossa confiança em Deus, muitas das vezes nós queremos ajudar Deus e Deus ele não está querendo a nossa ajuda. Ele está querendo que nós confiamos nele. Aquieta-te. Aquieta-te. O evangelho é mais profundo do que aquilo que nós vimos. Nós temos que buscar, temos que mergulhar para encontrar. E quantas são as pessoas que estão necessitadas à nossa volta, mas nós estamos preocupados somente em ter. Serve para mim, irmãos, a palavra veio para mim primeiro. Quantas vezes nós estamos preocupados em ter uma casa melhor, ter um carro melhor? E aquele que está à nossa volta, o necessitado, o pobre, que necessita de alimento. Mas é o problema dele, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui nessa terra representando a Cristo. Eu não estou aqui representando o Edivaldo, eu estou aqui representando a Cristo. Então o que Cristo fazia? Não, ele andava de carro novo, ele ia para a praia. Não que nós não podemos ir para a praia. Mas temos que fazer a nossa parte. Eu vou orar. Por que nós oramos tanto, irmãos, para ver se é da vontade de Deus fazer o bem para as pessoas? Quando Jesus já deixou na sua palavra, ei, faça o bem, ama o próximo. Por que nós temos que orar para ver se é da vontade de Deus, para que a gente abençoe a vida das pessoas? Quando Deus já deixou bem claro, Abraão, sê tu uma bênção, eu vou te abençoar, mas por favor, sê tu uma bênção. Porque eu vou colocar pessoas na sua frente que vai necessitar de atenção, vai necessitar de dinheiro, vai necessitar de alimento, vai necessitar de um abraço, vai necessitar de uma palavra. Nós temos que olhar para dentro de nós e refletir. Senhor, será que eu tenho sido uma bênção? Será que aquelas pessoas que estão à minha volta, de que forma que ela tem me enxergado? De que forma? Que não fique só na promessa, irmãos, porque a palavra de Deus diz, todo homem estejai pronto a ouvir, tardio em irar e tardio em falar. Porque muitas das vezes a gente pode falar as coisas na emoção e depois a gente esquece e aí. É a palavra de Deus. Irmãos, ouve a palavra de Deus, ouve o que está acontecendo. É difícil dar glória a Deus, eu sei que é difícil, mas é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra de Deus para que venhamos a tornar confortáveis para nós, mas que sejamos de fato servo do Senhor. Se colocar como Isaías, dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para levar a tua palavra. Eis-me aqui para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que tinha um jovem, que ele era muito rico. Muito rico. E ele chega no Senhor Jesus e pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E o Senhor Jesus diz para ele guardar os mandamentos. E ele já falou, eu guardo os mandamentos. Senhor, eu honro os meus pais e a minha mãe, o que eu devo fazer mais? Vai, vende tudo o que você tem, distribua. Ou seja, o coração dele estava na riqueza. Por isso que ele tinha que vender tudo. E a pergunta para mim e para você é, aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Essa é a pergunta, não precisa responder. Eu vou responder para Deus aonde está o meu coração. Aonde está o nosso coração? Filipenses 2, o que diz lá? O que diz em Filipenses 2? Muitas das vezes, amados, eu vou falar por mim. Em vários ministérios em qual eu passei, de pessoas que usaram o cargo que ela tinha para nos diminuir, para nos ofender. Não estou falando aqui do pastor não, viu? Não estou falando do pastor aqui não. Estou falando que eu já vivenciei.
de pessoas que usam o cargo para nos ofender, para nos diminuir, na nossa simplicidade, na nossa humildade. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo que o Senhor Jesus, Ele sendo o Rei dos Reis, Ele sendo o Senhor dos Senhores. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, amados, que não deixa, porque eu sou líder disso, porque você queira crescer, queira engrandecer, queira humilhar as outras pessoas. Porque Deus está vendo, Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para servir, para ser uma bênção. E quantas foram as vezes, amados, que eu abaixei a cabeça e falei, tá bom, Senhor. E quantas vezes não acontece com outras pessoas, e a palavra de Deus está dizendo para nós, vamos abrir lá? Vamos abrir para não ficar só nas minhas palavras. Filipenses 2. A alegria nos servir. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere outros superiores a si mesmo. E muitas das vezes as pessoas, porque têm cargo, porque é líder de alguma coisa, elas se consideram superiores às outras. Quando a palavra de Deus está dizendo, ei, na humildade, cada um considere o seu próximo. É duro de ouvir, irmãos, eu sei que é duro de ouvir, mas é a palavra. É a palavra. Quer acumular tesouro nos céus? Viva de fato a palavra. Medita na palavra. Porque, irmãos, a gente ter comunhão uns com os outros no momentos de festa, no momento que tem janta, é bom, é agradável. Mas a palavra de Deus, ela vai além disso. Ela vai além. Ela vai muito além. Então, irmãos, que sejamos de sorte com o mesmo sentimento. Com o mesmo sentimento como Cristo nos amou, como Ele nos ama. E o que Ele fez? Que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Nos céus não entra arrogante, irmão. Você pode até fazer a obra de Deus arrogante. Mas se você não mudar, você não entra no céu. Lá só entra quem é humilde. E não é um humilde que somente perante os homens, não. Não é aquela humildade que você engana os homens, não. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Então, irmãos, que de fato nós venhamos a meditar na palavra de Deus. Não só meditar, mas que nós venhamos viver ela de fato como ela é. E não como nós achamos que somos. Mas é a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as suas necessidades diárias. A sua necessidade diária, o Senhor vai suprir. É aquilo que você necessita hoje. Não é o que você vai precisar amanhã. Amanhã Ele vai suprir. Mas é o que você precisa hoje. E assim eu encerro. E agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Evaldo. Glória a Deus. Estejamos em pé. Deus abençoe. Aleluia. Deus seja louvado. Só abençoa quem é bênção, né, irmãos? Então diga ao teu vizinho, continua sendo essa bênção aí. Sempre bem apto para abençoar. Eu louvo a Deus pela igreja que sempre apta a abençoar, a estender a mão.
Abriu a boca já na hora. O que nós podemos fazer? Continuamos sendo uma bênção. Só abençoa quem pode abençoar. Eu costumo dizer, né? Deus nunca vai pedir aquilo que não temos. Só vai pedir aquilo que temos. Amém? Deus abençoe o pastor Divaldo por essa mensagem. Muito importante para a nossa geração e para a nossa noite. Para dormirmos reflexivos. Olhar como Isaías olhou. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito num monte de gente de impuros lábios. E agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se encheu para abençoar. Deus despede o teu povo debaixo dessa palavra. E nós queremos agora, naquele ato profético, que o Senhor guarde-nos no trânsito. Guarda, Senhor, para que não haja nenhum acidente. E também nesses irmãos que vão para os seus lares. Cuida de cada um, para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Deus continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.